criar a humanidade inteira assim, fazer 8 bilhões de pessoas assim, surja 8 bilhões de pessoas. Se ele quisesse, no estalar de dedos, numa ordem, ele criava todo mundo. Mas por que Deus não criou todo mundo de uma vez só? Lá no livro de Malaquias fala, porque Deus buscava uma geração piedosa. Ou seja, Deus criou um casal, colocou uma família na terra e deixou a esta família a oportunidade e a responsabilidade de instruir a próxima família no conhecimento do Senhor, para se formarem gerações piedosas. Deus quer que cada família seja um cooperador, um transmissor da verdade celestial para a próxima geração. E nós vamos ver isso na Bíblia. Vamos ver os pais ensinando os filhos, vamos ver as mães ensinando as filhas, as irmãs mais velhas ensinando as irmãs mais novas. Isso passando de geração em geração. Deus conta com o seu povo, Deus conta com a sua família na terra, para fazer o propósito dele conhecido. Ele conta com você. E muitos irmãos são os filhos do Senhor. Alguns não podem ter um filho biológico, mas tem muitos filhos na fé. Nós não vemos, por exemplo, a rainha Esther, nenhuma história que ela tivera um filho com o rei Assuero, mas ela foi usada por Deus para preservar a nação inteira. Todos os filhos dos israelitas, inclusive o nascimento de Jesus, veio através daquela ação que Deus fez através da rainha Esther, preservando o povo de Israel, porque Deus trouxe providência através da mão dela. Então não há maior nem menor, você participa do propósito divino. A sua família, a sua atitude é importante. Deus sempre tem uma bênção para a nossa casa, para a nossa família. E sabe uma coisa bem legal? Que normalmente quando Deus chama um para obedecer, a bênção não vem só sobre aquele que obedece, a bênção vem sobre a casa inteira. O Salmo 128 fala, olha, o homem que teme ao Senhor e anda no caminho certo, a sua mulher será abençoada, seus filhos serão abençoados, tudo na vida é abençoado. A bênção de Deus vem para toda a família. Então talvez você seja o único da tua casa aqui. Não tenha medo não. A tua família está sendo abençoada por tua causa. Deus tem bênção para você, Deus tem bênção para mim. E hoje, irmãos, dentro desse propósito de famílias, nós vamos falar sobre o relacionamento entre pais e filhos. Irmãos, é tão comum os pais perderem os filhos e os filhos perderem os pais. Perderem não assim, meu pai desapareceu. Não, não assim. Perderem do coração. Que é tão gostoso, né? A criança nasce, é aquela coisa fofinha, depois fica espertinho, depois fica fazendo um monte de bagunça, e a gente está risada, né? Maravilha, aleluia. Daí fica maiorzinho, e a gente fica, glória a Deus, né? Deus, o tamanho do Cauã assim, né? Já está, né, aprumado, já está ali representando, glória a Deus. E a gente começa a ver que passou dos 12, 13, 14, já começa a ficar mais difícil a conversa. E muitos nessa época, irmão, na época da adolescência, e é uma época de grupo, é uma época onde cada adolescente costuma se reunir com aqueles que são parecidos com eles. É natural, faz parte do desenvolvimento psicológico. Mas os pais precisam ter sabedoria do céu para não perder o coração dos seus filhos, para não perder o coração aberto, para não perder os seus filhos que se confessem com seus pais, porque senão começa a esconder uma coisa aqui, esconder uma coisa ali, e de repente o pai não tem mais a senha do celular, daqui a pouco o pai não sabe mais o que a mãe está andando, daqui a pouco o pai não está nem conversando com a filha não está nem conversando com a mãe, e o inimigo se aproveita dessa distância, que a família precisa estar unida. Quanto mais unida, menos brecha tem para o adversário entrar e causar um problema no meio da casa. Mas nós precisamos entender, irmãos, que muitos de nós não sabemos ainda qual é o verdadeiro objetivo. Os nossos filhos, aqui no Salmo 127, a Bíblia fala que eles são como flechas. E o que a gente faz com a flecha? A gente pega a flecha e guarda no armário? Não, né? A gente pega as flechas, coloca a flecha no arco e joga para qualquer lugar? Também não. Aí fica jogando flecha para cima? Também não. Você pega a flecha e você vai atirar em um. Opa, você não está esperto, hein? Nós pegamos as flechas,
Pegamos uma flecha, colocamos no arco, retesamos o arco e miramos em um alvo. Nossos filhos são como flechas. Nós, papais, precisamos saber para que alvo nós estamos direcionando nossos filhos. Será que eu estou direcionando meu filho para o alvo certo? Ou será que eu estou direcionando meus filhos para os alvos errados? Ou será que eu não estou direcionando meus filhos para alvo nenhum? Os filhos, primeiro, nem são nossos. Os filhos são do Senhor, são herança do Senhor, são galardão do Senhor. Ele não pertence a mim. O seu filho nem pertence a você. Todos nós pertencemos ao Senhor. É Deus criando os seres humanos, colocando na nossa mão para cuidar, mas é dele. E nós precisamos entregar para Ele. Nós precisamos direcionar nossos filhos para Ele. A Bíblia fala em Hebreus capítulo 12: olhando para o alvo, para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. O verdadeiro alvo para o qual nós precisamos direcionar os nossos filhos é o Senhor Jesus. Irmão, não é uma boa profissão o maior alvo da vida do seu filho. Não é um bom casamento o maior alvo da vida do seu filho. Ter muito dinheiro não é o maior alvo da vida do seu filho, da vida do meu filho. Ter uma vida feliz nessa terra não é o maior alvo do meu filho. O maior alvo do meu filho é ser salvo em Jesus Cristo. O maior alvo da minha filha é ser salva em Jesus Cristo, porque essa vida vai passar. Um dia eu fui criança, agora eu tenho mais de 40, amanhã eu vou ter mais de 80, e depois da manhã estarei morto. E tudo que eu fiz aqui ficará para trás. E você também. Daqui 100 anos ninguém daqui estará mais nessa terra, irmãos. Ninguém. E nós precisamos ter certeza de para onde estamos indo. E nós precisamos ter certeza de para onde nossos filhos estão indo. Existe um alvo. E o alvo é Jesus de Nazaré. O alvo é salvação. Então se tem algo que você precisa se ocupar, isso não vou dizer preocupar, que o crente não tem que viver preocupado. O crente tem que viver ocupado e não preocupado. Você tem que se ocupar em ensinar o caminho de Deus para a sua geração. Ensinar o caminho de Deus para os seus filhos, para os seus sobrinhos, para os seus netos, para os seus parentes. Quem está entendendo diz amém? Amém. Partindo, irmão, desse princípio de que nós temos um alvo. Irmãos, a gente vê muitos pais preocupados em dar boas escolas para os seus filhos. Meu Deus, estou pagando caro numa boa escola. Mas não gasta uma hora ensinando a Bíblia para o seu filho. Não gasta meia hora orando com o seu filho. Não gasta 10 minutos ouvindo o seu filho. Como é que você quer que seu filho vai se firmar na fé desse jeito? E até uma coisa interessante. Um dia chegou um casal para um pastor e perguntou assim, eles estavam grávidos. Aí perguntou, pastor, olha, a gente vai ter um bebê. Quando é que a gente deve começar a estudar sobre educação infantil, sobre criação de filhos? Aí o pastor virou para eles e falou assim, vocês estão atrasados. Vocês já deviam estar estudando. Irmão, pense comigo. Para ser engenheiro, a gente estuda 5 anos. Para ser um advogado, estuda 5 anos. E ainda faz a prova da OAB. Para ser médico, estuda 5 anos, tem mais 4 de residência. São quase 10 anos para ser médico. E para ter um filho que é para a eternidade, irmão, a gente acha que é qualquer coisa. Para casar, faz um cursinho em 2 dias. E quer ter sucesso no casamento, irmão? Como é que a gente espera que Deus venha abençoar a gente desse jeito? Por isso que a palavra fala que é para a gente estudar todo dia, se alimentar todo dia. Aqui, irmão, tem um curso que dura a vida inteira. Todo dia você vai aprender. E hoje nós vamos passar algumas coisinhas aqui que vai nos ajudar a cuidar melhor dos nossos filhos e também ser cuidado melhor dos nossos filhos. Porque não é só para os pais não, tá, filhos? É para os filhos também, tá? Aqui tem responsabilidade para os filhos também. Nosso maior alvo é apresentar Jesus para os nossos filhos. Eu louvo a Deus, irmão, meu pequenininho tem 5 anos, já aceitou Jesus 2 vezes. Glória a Deus, quer ganhar 100 quantas vezes ele quiser.
Pai está falando, eu quero aceitar Jesus. Ah, é, filho? Mas por que você quer? Não, Jesus é o que eu mais quero na minha vida. Então bora aceitar Jesus. 2 vezes aceitou Jesus já. Eu também aceitei quando eu era adolescente. Sei umas 10 vezes, não sei quantas vezes aceitei. E se possível, aceite de novo hoje, né? Aceitar Jesus é se entregar para Ele, reconhecê-lo como Senhor da sua vida. Glória a Deus. Maravilha! Irmãos, a primeira coisa que eu gostaria de colocar para os irmãos, a importância de nós, papais e mamães, de nós, servos do Senhor, que temos o papel de conselheiro dos filhos biológicos ou na fé, que nós enchamos a nossa vida da palavra de Deus. Irmãos, a gente fala, Jesus disse assim, ó, a boca fala aquilo do que o coração está cheio. Eu não sei, irmão, a Bíblia é muito clara. Se a sua cabeça estiver cheia de problema, você vai falar o quê? Problema. Se a sua mente e o seu coração estiver cheio de murmuração, você vai falar sobre murmuração, você vai murmurar. Mas e se o seu coração, sua mente estiver cheio da palavra de Deus, o que vai sair da tua boca? Palavra de Deus. Não é à toa que lá em Deuteronômio, capítulo 6, a palavra do Senhor diz assim, olha, é essa palavra que eu vos ensino hoje, que eu vos ordeno hoje, é Deus falando, vocês vão ensinar para os seus filhos. Fala assim, ó, intimarás essas palavras aos teus filhos. Em outra versão diz inculcarás. Inculcar é assim, ó, colocar todo dia na cabeça. Andando pelo caminho, em casa, ao te deitar, ao te levantar, você vai escrever essa palavra na parede, vai escrever essa palavra nos batentes da porta, vai colocar essa palavra por testeira, vai colocar uma plaquinha na frente da testa, para poder o dia todo estar olhando para essa palavra. Porque se nós andarmos segundo a palavra do Senhor, as bênçãos de Deus virão e nos alcançarão. Mas se andarmos segundo a nossa própria ideia, a gente vai viver tropeçando. E tem muito crente, irmão, que vive tropeçando, porque não observa a palavra de Deus. E pior das coisas, pior é quando a gente acha que sabe, e na verdade a gente está enganado. Esses dias eu tive uma revelação, não foi uma revelação bíblica não, uma revelação da minha ignorância. Eu achava que o radar ficava no poste, irmão. Meu Deus do céu, sempre achei que o radar era aquele negócio pendurado no poste. Mas não é, irmão. O radar fica no chão, naquelas listrinhas. No poste fica a câmera que tira a foto do carro que cometeu a infração. Eu sempre pensava que o radar ficava no poste. Olha, 40 anos eu não sabia disso. Imagina quanta coisa que eu não sei. Eu achando que o radar ficava no poste. Tem um monte de irmão que achava também, né, irmão, que o radar ficava no poste. Ó o radar. Agora os irmãos vão olhar para o chão e vão dizer, ó o radar, olha a câmera. Tem tanta coisa que a gente não sabe e precisamos aprender. Uma das coisas, achava também, olha que Deus já está abençoando mais um irmão aqui que também achava. Glória a Deus. Irmãos, os irmãos conseguem entender que nós temos muito que aprender? Então, a primeira coisa que ajuda, irmão, a gente a ficar com problema com nossos filhos é a gente ser um ditador de regras na nossa casa. A gente querer o tempo todo ficar colocando regra. Não estou dizendo que é para a sua casa não ter regra. Tem que ter regra sim, irmão. Tem que ter limite. Tem que ter instrução. Mas o ruim é quando o pai ou a mãe vai falar com o filho e não deixa nem o filho falar. E começa a dizer, não, porque tal coisa, fica quieto, diga isso. Só falando regra, mandando, sem ter conversa. Precisa ter conversa, irmão. Isso é importante. Lembra lá em Tiago 1,19? Jesus fala o quê? Usando o apóstolo Tiago: todo homem ou toda pessoa seja pronta para ouvir, demorado para ficar bravo e demorado para falar. Essa é a postura que Deus espera de todo homem e mulher de Deus, tanto dos pais quanto dos filhos. Então, se o filho vem confessar para você, irmão, primeiro que seu filho só vai confessar os pecados para você se você for confiável. Se você não é um homem de Deus, uma mulher de Deus, que vive no pé do Senhor, que busca a santidade, seus filhos não terão coragem de confessar pecado para vocês, nem de confessar as tentações. Mas se nós buscarmos o Senhor, falarmos, conversarmos abertamente com os nossos filhos, lá em casa, eu e minha esposa conversa de tudo com nossos filhos. Se eles têm que ouvir sobre qualquer coisa, é lá em casa que eles vão ouvir primeiro.
Vai falar sobre droga? Vai falar em casa. Vai falar sobre sexualidade? Vai falar em casa. Vai falar sobre casamento? Vai falar em casa. Nós falamos tudo. Explicamos à luz da palavra, conversamos com o coração aberto e deixa eles falar. Irmão jovem, adulto tem dúvida? Meu Deus, como temos dúvidas. Imagina os jovens, quantas dúvidas que tem. E se a gente corta? Não, nem pergunte tal coisa. Não fala sobre isso. Vocês acham que eles vão buscar onde a resposta, irmão? No chat GPT, na internet, no canal do YouTube, nos amiguinhos da escola. E aí vão aprender coisa errada. Então deixa os seus filhos falar. Escuta, segura, irmão, porque eles falam as coisas que é assustador, né? Às vezes, né? Eles vão fazer as perguntas e você vai, meu Deus do céu, o que eu vou responder agora, né? Mas você fica tranquilo, respira fundo, pega na mãozinha dele, na mãozinha dela, ora junto. Meu Deus, vamos aqui dar a resposta, Senhor. Se você não souber, não tenha vergonha de dizer assim: olha, eu não sei resposta para isso agora, mas aqui nos dias eu trago resposta para você. Seu filho, sua filha vai ficar contente dizendo: olha, meu pai não falou besteira que ele não sabia. Segundo, ele está ocupado, preocupado comigo, ele vai buscar saber. Terceiro, meu pai vai aprender uma coisa nova. Olha quanta bênção. Conversar, irmão. Outra coisa, antigamente os pais, nós vínhamos de uma linha muito dura. Ela fica quieta ou vai tomar cintada, pronto, acabou. Não tem que conversar nada. Era assim que a gente era criado antigamente, né? Nosso pai, nossos avós. E funcionou? Funcionou. Mas não funcionou tão bem. Podia ser melhor. Porque a Bíblia fala: o pai que ama, ele corrige o seu filho. Mas não está dizendo que o pai que ama vai arrebentar o filho da pancada. É isso que diz a Bíblia, não. Diz ali a correção comedida, a correção bem orientada, a correção instrutiva, a que estabelece limites, a que mostra o caminho. Provérbios 6:22 fala o quê? Instrui o menino, a criança, no caminho em que deve andar, e até quando ele se envelhecer, não se desviará dele. Olha que interessante, não é? Mostre para a criança o caminho que ela deve andar. Não é isso que o texto diz. O texto diz: ensina a criança no caminho. Quer dizer, você está caminhando com ela no mesmo caminho. Quer que seu filho seja um filho de oração, seja um pai de oração, seja uma mãe de oração. Quer que seu filho leia a palavra, seja um pai que leia a palavra, que ouve a palavra. Quer que seja um filho que não fique mundano, não entre no mundanismo, não fique perdendo tempo assistindo porcaria na televisão e na internet. Faz da tua casa um altar do Senhor, e o teu filho vai falar: na minha casa o culto rola o tempo todo. Eu acordo de manhã, meu pai está orando. Eu vou mais um pouco tomar café e minha mãe está lendo a Bíblia. Daqui a pouco eu vou assistir televisão, está passando um show lá de um cantor cantando e pregando. Eu volto da escola, tem as irmãs no círculo de oração cantando na minha casa. Ele vai entender que é assim que vive, e assim serve a Deus. Mas se o filho acorda de manhã, a mãe está no celular, o pai está jogando futebol, jogando tigrinho, sei lá, fazendo alguma coisa que não deve. De repente, na hora do café da manhã, só uma brigaiada no meio da casa. Uma trabalhar virada de carro virada com o outro. Quando volta de tarde, não está se falando. O filho fica perdido. E agora? Eu não sei o que eu faço. Meu pai e minha mãe não se conversa. Meu Deus, tem misericórdia de mim. Deixa eu conversar com alguém pela internet. Você acha que a sua vida vai ser cheia de bênção de Deus? Deus quer restaurar as nossas famílias. Deus quer trazer harmonia. Deus quer trazer vida e trazer a presença do Espírito Santo. Então, papais e mamães, não tenham medo de sentar com seus filhos. Às vezes, os nossos jovenzinhos, às vezes ficam bravos, né? Eu tenho lá, tem uma jovenzinha de 17 e um de 5. E às vezes quero falar: vem cá, vamos conversar. Senta, vamos conversar? Aí começa a conversar. No começo a conversa não flui, né? Tem hora que não dá vontade de falar com os pais, né? Não quero falar nada, eu quero ficar quieto. Aí o pai e a mãe falam: vamos conversar. Daí começa a conversa normal. E de repente começa o pai a acessar o coração do filho, o filho a acessar o coração do pai. Isso é muito importante. Porque nessa comunhão, a Bíblia fala: olha, Salmo 133, com pão e com suave é, que os irmãos vivem em união. Por quê? Olha, é como óleo precioso que desce sobre a barba de Arão, e desce até os seus vestidos. Fala assim, ó, a bênção de Deus, a virtude de Deus desce sobre o corpo todinho.
quero dizer, desce sobre a família, desce sobre aquele grupo que está unido, porque onde há união, ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. E nós temos que aprender a conversar com a nossa família. A gente quer que a nossa família ande no caminho certo, mas não temos paciência de ouvir os nossos familiares. Conta aí para mim seus problemas, né? Aí você escuta, pare lá, escuta, irmão. Nós precisamos ouvir, e sem ridicularizar. Filhos, não ridicularizem seus pais. Sabe, seus pais não sabem tanta tecnologia igual vocês. Vocês conseguem abrir 50 aplicativos ao mesmo tempo, fazer um monte de coisa. Os papais não sabem. E de repente dá até uma raiva. Ah, mas você não sabe fazer isso? Não ridicularizem. Pais, não ridicularizem seus filhos. Colossenses capítulo 3, versículo 20, fala o seguinte. O apóstolo Paulo falando em Colossenses 3, 20. Vós, filhos, obedecei em tudo aos vossos pais, porque isso é justo. E no 21 vai dizer o quê? Vós, pais, não irriteis os vossos filhos, para que não desanimem. O que eu já vi de pai irritando filho, irmão. Irmão, isso aqui é a palavra de Deus trazendo ensino para a gente. Quem está entendendo diz amém. Amém. Já viu o pai chamando o filho de burro? Ah, mas pelo amor de Deus, viu? Calma, irmão. Você vai desanimar seu filho desse jeito. É melhor você falar, não é assim que se faz, filho. Imagine se Deus fosse xingar toda vez que você faz alguma coisa errada. Você vai confessar um pecado, gente. Nós vamos confessar para Jesus o pecado. Imagine Jesus dando um tapa na nossa orelha. Ah! Pelo amor de Deus, hein? De novo. Eu não lembro você, rapaz. De novo está fazendo a mesma coisa. Como é que Jesus te trata, irmão, quando tu vai confessar seus pecados? Trata igual você trata o seu filho? Igual você trata a sua filha? Quando Jesus nos ouve confessar os pecados, como que Ele é? A Bíblia fala o quê? Olha, se andarmos na luz como Ele na luz está, temos comunhão com os irmãos, e o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. Outro texto diz, o apóstolo João: se dissermos que não temos pecado, somos mentirosos, e a verdade não está em nós. Mas se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda iniquidade, de toda imundícia. Então nós precisamos aprender, papais, a ouvir nossos filhos, a orar com eles, a perdoá-los, e não chegar simplesmente taxando, colocando um rótulo. Vem o seu filho e tomou uma bomba na prova, não conseguiu estudar, e a gente, pelo amor de Deus, você só fica jogando, você não sei o que, não sei o que, sem paciência nenhuma. Irmão, tenha paciência. Pega assim a provinha do teu filho, o boletim dele, fala, tá feio o negócio aqui, tá tudo vermelho. Vem cá, a partir de agora, a hora que você chega da escola, 3 horas, você fica assistindo TV no celular até às 5. A partir de agora não vai mais. Das 3 às 5 agora você vai estudar. Quero ver você sentado na mesinha estudando, tá? Está proibido de usar celular. Das 3 às 5. Combina com ele o caminho da vitória. Faz uma oração e cobra no outro dia. Opa, hora de estudar. Não adianta ficar ralhando, gritando com o seu filho. Não vai consertar. É instruir, é pegar na mão. Deus pegou na nossa mão quando a gente não sabia nada, irmãos. Deus morreu por nós quando a gente ainda estava lascado em pecado. E Deus segura a gente no começo da nossa caminhada. E nós temos que pegar o nosso filho da mesma forma na mão deles, ensiná-los, instruí-los. Isso vai nos fazer sentir que você, irmão, você, irmã, ama ele, ama ela. Ainda que no começo eles possam fazer assim, ai que chato, meu pai e minha mãe estão toda hora olhando nas minhas coisas. Filhos, não coloque senha no seu celular, que sua mãe e seu pai não saibam. Conta a senha. É tão gostoso eu chegar em casa, pegar o celular da minha filha, ela acabou de chegar, deixa eu parar de falar, brincadeira, irmãos, ela pode falar mesmo assim. Pegar o celular dela, coloca a senha. Está aberto o celular dela, posso ver a conversa de todos os amigos dela, e falo, filha, não conversa coisa errada não, viu? Se tiver coisa errada aqui, ó, vamos ensinar você. Não é para ficar de papinho com o meu menino por aí, historinha não. E irmã, essa abertura é maravilhosa. Se um dia ela vem com a tristeza, vem com a angústia, com uma tentação, ela vem conversar com o pai e com a mãe, a gente ora junto, é tão bom isso, não é? Nem todo mundo tem isso. Você, papai e mamãe, que serve o Senhor, você tem a oportunidade de ser Jesus Cristo, representante do Senhor Jesus na tua casa. Faça isso, meu irmão. Deus vai te abençoar. Olha que interessante, nós precisamos acompanhar e conduzir
até a maturidade dos nossos filhos. Vai chegar uma hora que eles estarão maduros na fé e poderão caminhar sozinhos. E aí, sabe, nós vamos assim cumprir aquele texto que diz assim: olha, não tenho maior alegria do que essa, de ver os meus filhos firmados na verdade. É tão bom, irmãos, quando nossos filhos são firmados na verdade. Seja chato agora, irmãos, mas não chato na forma de tratar. Seja insistente no ensino, e você verá que vai dar frutos. Com certeza esses jovens estão aqui porque alguém veio trazendo a palavra, né, para a vida de vocês, e vocês querem continuar servindo ao Senhor, e nunca mais deixarão o caminho do Senhor. E quando vocês forem papais e tiverem filhos, está aprendendo agora já, olha que legal, vão ensinar o filho de vocês na próxima geração. Vão falar: olha, vamos nos caminhos do Senhor. Eu tive a oportunidade, irmãos, pela misericórdia de Deus, durante a pandemia, eu trabalhei de casa 2 anos, e meu filho nasceu no começo da pandemia. Eu tive a oportunidade de orar com ele todo dia durante 2 anos. Agora ele ora sozinho, irmão, tem 5 anos. Então, pai, você não orou? Eu falo: tá bom, vamos orar então. Às vezes ele me pôs no coração. Essa é uma construção. Você acha que foi fácil, irmão? Entendeu que eu estava com preguiça, não queria orar, mas eu orava: Senhor, eu preciso instruir ele, preciso orar também, me ajuda. E a gente ia orar. É um trabalho da vida inteira. Você acha que gasta tempo? Você gasta 200 horas trabalhando aí, 8 horas por dia na empresa. Você acha que é o seu maior projeto? Seu maior projeto é a família que Deus te deu. Não é o seu patrão. Seu maior projeto não é a grana que você tem no banco, é a tua família. Maravilha! É o teu primeiro ministério. Quando o apóstolo Paulo vai separar, irmãos, pessoas para serem ministros, olha o que ele fala: separe homens para o ministério, que seja marido de uma mulher só, que tenha filhos seguindo o caminho do Senhor, que não seja ganancioso, que quer ganhar dinheiro de todo mundo, e que saiba manejar a palavra de Deus. Está vendo? A família vem primeiro, depois do ministério. Tantas famílias que já foram destruídas porque abandonadas foram. Em nome do ministério, eu vou lá no meio do mato fazer a obra. Você largou sua casa, você está errado, irmão. Sua casa é primeiro lugar. Primeiro de tudo é Deus, depois é você e tua família, e depois o teu trabalho, e depois o ministério. Se você é dedicado 100% no ministério, o ministério é teu trabalho. Então fica Deus, tua família e o teu trabalho, que será teu ministério. Para quem não é integral do ministério, é assim: Deus, sua relação com Deus diária, todo dia. Sua família e você em segundo lugar. Terceiro lugar, teu trabalho, você vai trazer sustento para a família. E quarto lugar, o ministério. Tem gente que coloca o ministério na frente de tudo e abandona tudo. Está errado, irmãos. Olha o que a Bíblia fala: se alguém não cuida dos seus, aqui fala de financeiramente, era sobre as viúvas que estavam sendo inscritas para a igreja cuidar, mas tinha família. Paulo fala: se alguém não cuida dos seus, negou a fé e é pior que o infiel. Porque se alguém não cuida da sua família, como cuidará da casa de Deus? A família vem primeiro. Aprendam já, hein, jovens, quando vocês casarem, a buscar o Senhor em primeiro lugar. Segundo lugar, família em ordem. Terceiro lugar, seu trabalho. Quarto lugar, seu ministério. Quinto lugar, o resto: os amigos, passeio, etc. Seus projetos de vida. Canta isso, diz glória a Deus. Sempre falar a verdade, irmãos. Não tenha medo de falar a verdade. Irmãos, a verdade é uma pedra preciosa. Imagine, eu tenho um belo diamante, uma verdade, uma pedra preciosa. Mas tem 2 formas. Eu posso pegar a verdade e eu entregar a verdade, passar a verdade, essa pedra preciosa, para o meu amigo, meu filho. Ou eu posso pegar essa mesma pedra e tacar essa pedra em alguém. Apesar de ser uma pedra preciosa, ainda vai ser uma pedrada, irmão. Como é que você tem passado a verdade na tua casa? Como pedradas? Ou você tem entregado a verdade aos seus filhos? Sabe aqueles assuntos que você não gosta de tratar, porque você não sabe? Vai aprender, vai estudar. Convida alguém que você talvez saiba, que conhece desse assunto. Coloca o teu filho e tua filha para conversar. Vocês também, viu? Tem assunto que ninguém sabe. Quando vocês precisarem, tiver dúvida, pode ser que seu pai, sua mãe não saiba, seu pastor não saiba, mas vai buscando que vocês vão saber. Vem conversar sobre o assunto. Meu filho esse dia veio perguntar como é que funciona a bomba atômica para mim. Esse eu ainda sei, né? Mas tem assunto que ele pergunta e não sei, né? O que a gente faz? Tem que aprender. Vocês entendem que é responsabilidade nossa como pais, irmão?
Nós não podemos ser preguiçosos. Dá trabalho, irmão. Educar dá trabalho. Acompanhar o filho dá trabalho. Mas é um trabalho que tem uma grande recompensa. Porque foi Deus que te deu essa ocupação para você fazer. Um pastor que trabalha aqui também tem filhos na fé. E ele está aqui educando, ensinando. Dá trabalho, dá trabalho, dá trabalho. Mas tem uma grande recompensa. Porque um dia nossos filhos serão entregues diante do grande Pai Celestial, onde viverá para sempre. Não oculte a verdade dos seus filhos. Eu já vi pais que o filho ia falar de um assunto, o pai falava: nem fala nesse assunto. Seu filho está com dúvida, irmão, não tenha medo de falar sobre o assunto, tá? Procura saber, procura entender. Às vezes é uma dúvida que ele vai atrapalhar a vida dele, a vida dela. Então precisa. Jovens, vocês estão com dúvida? Pergunta para os seus pais e para sua mãe. Não pergunta para a amiguinha. Não, tem um amiguinho lá que sabe de tudo. Que tem uns amiguinhos na escola que parece que sabe de tudo, né? Se pergunta qualquer coisa, eles respondem tudo, né? Tudo errado, mas responde. Você dá qualquer resposta. Pergunta para o seu pai, pergunta para a sua mãe, pergunta para o seu pastor. E leia muito a palavra. Porque aqui você vai encontrar respostas para muitas coisas. Converse, sempre fala a verdade. Com amor, não com raiva, viu? Pais, não irritem seus filhos, para que eles não desanimem. Tem muitos filhos que se desanimam. Irmão, qual é uma das maneiras de deixar os filhos desviados? Sabe como é que é? Falando mal da igreja, falando mal dos irmãos, falando mal do pastor. Quer ver seu filho desviado, irmão? Começa a falar mal de todo mundo na sua casa. Será que alguém gostaria de ir numa pizzaria onde está tudo ruim lá? Ah, eu vou lá na pizzaria, chego para você e falo: aquela pizzaria, pelo amor de Deus, as paredes lá tudo suja. O pizzaiolo, olha, com o cabelo desse tamanho desgrenhado, nem usa touca. Começa a falar mal. Você gostaria de ir lá comer uma pizza nessa pizzaria? Não. Você chega na tua casa, graças a Deus não acontece aqui. Se for, se o Satanás tentar, irmão, manda ele sair, tá? Começa a falar mal do pastor. O pastor não tem cabelo. O pastor não sei o quê. Começa a falar: o pastor é bravo. O pastor não sei o que lá. Só põe o velho que não tem cabelo do lado dele. Não sei o quê, né? Não fique bravo comigo. É bom, muito carinho. Você acha que seu filho vai querer vir na igreja? Você acha que seu pai vai querer vir na igreja se falar mal da igreja? Não vai, irmão. Muitos filhos não vêm na igreja porque fica só ouvindo o pai falar mal dos irmãos. E não só, você coloca aqueles vídeos falando mal dos pastores. Vamos ouvir agora os 10 pastores mais corruptos do Brasil. Você acha que você está trazendo edificação na tua casa, irmão? Coloca ela como ser um pastor que agrada a Jesus Cristo. Escolhe o que você ouve. Para você pode ser que não arranque as suas raízes, mas as raízes pequeninas dos seus filhos podem ser tiradas. Vigia. Tem que ter vigilância. Na minha casa eu pago o YouTube Premium, não pago nem propaganda. Pago 20 conto. Ô irmão, tem hora que 20 conto significa, né? Quase metade da conta de água. Mas eu prefiro fazer um esforcinho a mais, para não ter propaganda ridícula no começo dos vídeos, que também escolhi para assistir. Irmão, dá trabalho. Todo dia minha esposa: não assiste isso, assiste aquilo, não assiste isso, assiste aquilo. O tempo todo. Porque nós sabemos para onde estamos apontando os nossos filhos. Estamos apontando eles para o Senhor. Santo Deus. E nós precisamos fazer isso todo dia. Aleluias. O que mais, irmãos? Vamos lá. Uma coisa que os papais precisam fazer, os filhos também. Tiago 5,16 fala o quê? Confessai as vossas culpas uns para com os outros, e orai uns pelos outros, para que vocês sejam curados. Às vezes os filhos fazem uma traquinagem, e os filhos devem sim pedir perdão para os pais, viu? Chega: pai, mãe, me perdoe. E não é desculpa, assim. Não é chegar: desculpa, pai. Não é só isso não. Pai, me desculpe de ter ficado com raiva e quebrado o prato. Falar o que fez. Confessar significa falar a mesma coisa, dizer o que você fez. Pai, acessei coisas que não devia na internet, no seu login. Fala para o seu pai: meu Deus, me perdoe, pai, em nome de Jesus. Os mais antigos não sabem nem o que é login ainda. Tudo bem, irmão, fique em paz, tá? Não tem problema, não é necessário saber.
Os pais da mesma forma. Tem hora que a gente vai corrigir os filhos e a gente está no ardor da raiva, fala coisa que não deve, não é? Tá lá, ô seu, fala uma besteira, fala, ô seu abestalhado, alguma coisa. Você fala uma palavra que não deve pro seu filho. Nada demais chegar pro seu filho, para sua filha e falar: ô Zezinho, ô Joaninha, me perdoe, eu falei uma palavra que não devia para você. Você não é isso que eu falei. Tem muitos pais que engolem seco e falam: o quê? Se eu pedir perdão, eu vou perder minha autoridade. Vai nada, irmão, vai nada. Pelo contrário, se você chegar no olho dele e falar assim: ó, eu me excedi, falei, ó, essa palavra que eu falei está errada, me perdoe, filho. Você é uma bênção. Seu filho vai olhar para você e falar assim: eu posso contar com meu pai e com a minha mãe, porque ele também é um ser humano igual eu. Senão ele vai ter medo de falar o pecado dele para você, irmão. Vai ter medo. Mas se você mostrar a sua fragilidade, e não tem homem que não peque, não, irmão. Não tem mulher que não peque. Todo mundo aqui peca. João fala assim: certo que não temos pecados, somos mentirosos. Todos nós pecamos, quase todo dia. E se você pecar contra o seu filho, contra a sua mãe, peça um perdão. É a melhor coisa, chegar: mãe, me perdoe. E a mãe olha para a filha: me perdoe. Porque às vezes começa com uma raiz de amargura pequena. Daqui a pouco está com 15 anos, nunca me dava certo com a minha mãe mesmo. Daqui a pouco está longe. Daqui a pouco fica 10 anos sem falar. Daqui a pouco você vai ver o velório. Muitas famílias acontece isso, irmão. E o Senhor não quer que aconteça na sua família. Ele quer que a sua família seja uma bênção, seja restaurada. Perca a razão, no sentido de não queira ter razão. É melhor você se humilhar. A Bíblia fala que aqueles que se humilham serão exaltados, mas aqueles que se exaltam, se endurecem, se orgulham, serão humilhados. Aleluias. Oh Deus, Tu és maravilhoso, sabe de tudo. Irmãos e irmãs, sejam muito presentes na vida dos seus filhos. Muito presentes. Esteja perto. Sabe que às vezes a gente fica até chateado, porque a gente não quer ser chato, né, com os filhos. Mas é melhor você ser chato com os filhos, irmãos, do que ser nada para os seus filhos. Esteja junto lá, fala com eles, converse com eles. Pega no pé com amor, com um sorriso no rosto. Tá bom? Tendo mais do que amizade, um amor de pai, um amor de mãe. Pode pegar no pé. Ensina o caminho. Uma coisa fundamental: ore com seus filhos, gente. Ore. Quando foi a última vez que você puxou seu menino, sua menina? Pode ser filho até grande. Não, meu filho tem 50 anos. Chama ele um dia. Foi na tua casa? Ô filho, vem aqui. Vamos fazer uma oração com a mãe. Vamos fazer uma oração com o pai. Satanás detesta isso, irmão. Porque isso promove o reino de Deus. A entronização de Jesus Cristo no seu lar. E o Senhor ama isso. Os pais orando com os filhos orando com os pais, amém? Irmãos, é preciso criar um ambiente de confiança. Será que você confia no seu pai? Confia na sua mãe? Para confessar as suas tentações? Até uma frase muito interessante assim, ó: quem confessa tentação raramente vai precisar confessar pecado. Você corta antes, entendeu? Está com uma tentação, ô pai, ô mãe, estou numa tentação lascada, me ajuda. Seu pai e sua mãe vai orar com você. Pai e mãe, quando o filho vier confessar a tentação, não fique estressado. Sai de Deus sem poder, sai dele, menino, sai dele, em nome de Jesus. Não, pega na mão dele e fala: filho, eu também sofro tentações, vamos orar juntos. Você vai orar com ele. É ser humano, é ser crente, é andar junto no caminho. Você não é super-homem nem super-mulher. Pelo contrário, irmão, você é um servo e uma serva de Deus, que Deus chamou para ser exemplo do seu filho e da sua filha, amém? Amém. Ora junto, ore uns pelos outros, porque é mais fácil criticar do que ensinar, mas é muito bom a gente ensinar. Senão, irmãos, nós vamos ficar com a autoridade que é só aparência. A autoridade não é autoritarismo. É aquela autoridade que você só faz as coisas gritando. Os filhos só obedecem quando você grita, quando você manda. Se você tem autoridade de verdade, você conversa com seus filhos conversam com você, e vocês se entendem, você manda, ele obedece. Se você está precisando gritar o tempo todo para obedecer, pode ser que a sua autoridade já esteja quebrada. Ore com ele, o Senhor vai ajudar você a reconquistar a sua autoridade, amém, irmãos? Que bênção, louvado seja Deus. Vamos finalizando aqui, irmãos, está chegando a hora, 10:50. O amor verdadeiro, ele não deixa lugar para complacência. Complacência, irmãos, é você
fazer corpo mole para o pecado. Se o pecado chegar na tua casa, bater na porta dos teus filhos, diga não. Não bem redondo assim, não. Aqui não. Você não pode ser complacente, aceitar o caminho do pecado. Você pega seu filho, você não está lutando contra o seu filho, você está lutando contra o pecado. Põe seu filho bem pertinho de você. Vocês já viram aquelas aves? Galinha, pato, o que eles fazem? Pega os filhotes, deixa tudo junto e vai lutar contra o inimigo. Agora tem muitas famílias que começam a lutar contra o filho ou contra o pai. O pai lá vem com problema, o pai é um problemático. Mistura o pai com o problema e começa Deus me livre, eu queria que meu pai morresse. Calma, calma. Vamos orar junto com eles para Deus resolver o problema. No filho é a mesma coisa. Tem filho, tem pais e filhos, irmãos, filhos que têm problemas. Não despreze os seus filhos. Pelo contrário, ore com eles. Mas se está tribuloso, quando ele estiver perto de você, ô abençoado, vem aqui, profetiza na vida deles e ore com eles. Eu te abençoo em nome de Jesus. Onde você for, que a bênção de Deus tenha sobre você. Vai orando e abençoando em nome do Senhor Jesus. Sem violência, irmãos, e sem superproteção. Superproteção é quando você protege o seu filho de qualquer coisa e não deixa o seu filho enfrentar a vida, irmão. Meu filho tem 5 anos. Eu estou ensinando ele a ganhar o próprio dinheiro. Ele está aprendendo a ler agora. Eu falei, toda vez que você lê um gibizinho ou um livrinho que alguém selecionar para você, você lê um gibi e vai ganhar 50 centavos. Aí ele quer comprar um brinquedo lá e falou com a irmã dele que vai ajudar ela a vender os docinhos que ela faz. Ela tem 17 e está fazendo os doces para vender também. Eu vou ficar protegendo, irmão. A vida não vai ser assim não. Vai ter que enfrentar. Ele tem que enfrentar, tem que aprender. Entendeu? Não fique super protegendo, mas vai apoiando. Eu não falo agora, a partir de agora, não pague suas contas, não compre suas roupas. Não é assim também, né, irmão? Fala, você continua sendo do papai, o filhão e a filhona. Eu vou continuar suprindo vocês, mas vão aprendendo desde já lutar por aquilo que vocês querem. Então tem que dar esse espaço para os filhos fazerem. Senão os filhos ficam adultos e ficam sem saber o que fazer, né? E agora, o que eu vou fazer na vida? Não sabe o que fazer. Precisamos dar esse espaço. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. E eu quero finalizar, irmãos, que nosso Pai Celestial, Ele é o verdadeiro Pai que cuida de nós, e nós podemos seguir o exemplo dele. Ele veio com grande amor e enviou seu Filho Jesus para morrer em nosso lugar. E quando Ele estava aqui na forma de homem, Ele experimentou toda espécie de sofrimento. Por isso, Ele sabe o que você passa. O Senhor Jesus sabe o que você sofre. O Senhor Jesus sabe das suas tristezas e das suas decepções. Por isso Ele pode se compadecer de nós. O Pai Celestial está olhando para você. Talvez você não tenha um pai cristão. Talvez o seu pai não tenha sido um bom homem, sua mãe não tenha sido uma boa mulher para você, não tenha cuidado de você no caminho do Senhor. Mas eu quero dizer, o Pai Celestial, que nunca falha, que nunca dorme, que nunca se esquece, Ele está aqui, está olhando para você. Ele é o nosso verdadeiro exemplo. Se nós não tivermos exemplo dentro da nossa casa, não tem problema. Você tem o exemplo do Pai Celestial que ama você e que cuida de você e que te diz não para o pecado, sim para a santidade, não para uma vida abandonada, mas sim para uma vida próxima. O Pai Celestial te chama de volta para os seus caminhos, para você voltar e estar debaixo da proteção dele. Deus tem bênção para as suas famílias. Vós filhos, sede obedientes em tudo aos vossos pais e honrem os vossos pais. Uma das honras principais que nós vamos dar para os nossos pais, principalmente quando eles ficarem mais velhinhos, é estar perto deles e ouvir os nossos pais e mães. Nossos papais e mamães, depois que passam os 60 anos, gostam muito de contar as histórias. E se nós pararmos para ouvir as histórias, eles têm muita alegria, sabia? Quem tem vô aqui, quem tem vó, faça isso. Pare e fala, conta para mim um pouco da sua vida. Quando eles contam a história para a gente, eles estão nos ensinando o que eles viveram, contando as experiências, contando o que Jesus fez, contando a humanidade deles, e com isso a gente vai aprendendo. Então gostoso você estar perto dos irmãos mais idosos, que tem um monte de experiência. Então tenha paciência, isso é um ato de honra.
É muito melhor do que você dar uma caixa de bombom para sua mãe e seu pai, você parar do lado dele e falar: pai, quero conversar com você 1 hora, conta um pouco para mim sobre a sua vida. E você vai saber a história da sua família, vai aprender mais sobre como é ser um ser humano, que seu pai é um ser humano que viveu tanta coisa. Você não tem ideia do que seus pais já viveram. Nós não temos ideia do que os nossos avós já viveram. Tem tanta história linda aí de intervenção, né, irmãos? Tem ou não tem? Tem milagre na história de vocês? Tem muito milagre. Tem experiências aí? Tem muita experiência. E nós deveríamos aproveitar, viu? Trocar muitas ideias. Se nós tivermos pai e mãe que não dá para conversar, fica tranquilo. O Pai Celestial e também os pais espirituais que Deus coloca em nossas vidas são homens e mulheres que a gente pode conversar e ser também edificado. Amém, meus irmãos? Que Deus abençoe vocês. Eu convido os irmãos para ficarmos em pé.